Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mirella Cordeiro e nesse vídeo eu trouxe a minha irmã, a Flávia. Dá um oi. Oi, tudo bem? Ela vai dar um testemunho dela, né? Que aconteceu há algum tempinho. Então é um vídeo muito especial. Tudo começou com uma mudança sua, né? Eu morava, eu e o meu marido, o Dudu, nós estávamos morando lá em Moema e já estava acabando o contrato do aluguel desse período e tal, e a gente estava procurando, ia começar a procurar um outro apartamento em Moema, né, pra mudar. E então eu fui numa despedida de um amigo do trabalho que estava mudando pra Austrália e de repente veio na cabeça e eu perguntei pra ele, falei, o que você vai fazer com o seu apartamento? E aí ele falou, vou alugar. Eu falei, aluga pra mim. E aí ele falou, alugo. Aí eu falei, onde você mora? Aí ele falou, na Vila Mascote. Eu falei, onde fica a Vila Mascote? Nem sabia. Nem sabia, nem sabia. E aí ele falou, fica perto aqui do aeroporto e tal. E aí eu falei, ah, tá bom, então vai lá com seu marido. Eu falei, tá bom, vou lá com o Dudu conhecer. E aí a gente combinou de um domingo. Então nós fomos lá, tal, conhecemos o apartamento, conversamos, o apartamento era bom, era bacana, mas eu tinha muita dúvida se mudava ou não para Vila Mascote, porque nós já estávamos longe da nossa família. Se mudasse para Vila Mascote, ia ficar ainda um pouco mais longe da nossa família. E aí eu tava nessa dúvida, ai, será que eu vou para mais longe? Será que eu não vou? E aí a gente conheceu o apartamento e tava indo embora, né? E era já quase 7 horas da noite e nós tínhamos costume de ir à missa na Nossa Senhora da Esperança, lá em Moema, todo domingo às 7 horas da noite. Então, quando estávamos voltando, a gente falou, putz, não vai dar tempo de chegar pra missa, já são quase 7 horas. E voltando pela Avenida Mascote, nós vimos uma igreja muito bonita. Estacionamos e ficamos pra missa. Aí, né, a missa foi maravilhosa. A igreja tem, assim, uma coisa, uma espiritualidade, assim, você sente, sabe? Uma energia, assim, incrível. O padre, depois da comunhão, faz um momento de oração, assim, foi sensacional. Eu saí da igreja, assim, sei lá, muito emocionada. Saí da igreja muito emocionada. E aí, no dia seguinte, fui trabalhar, né, na segunda-feira, e todo mundo falou, ei, você gostou do apartamento do Anderson, né? Eu falei, ai, gostei, mas eu amei a igreja. Aí todo mundo começou, você gostou do apartamento? Amei a igreja, amei a igreja. E aí, no fim, foi meio que a igreja que me fez decidir mesmo de mudar pra lá. Quando eu fui pra lá, e eu vi que lá tinha missa de cura e libertação, tinha Grupo de grupo de oração, né? oração, e era uma igreja assim que eu sentia aquela coisa, né, na missa e tal. Eu falei, não, preciso morar aqui porque eu gostei dessa igreja. Então foi isso. Aí nós decidimos e nos mudamos para Vila Mascote. Certo, então esse foi o momento da mudança. Isso. O segundo momento foi a gravidez. Nós mudamos, tal, depois de um tempo já morando lá, a gente quis engravidar, né? Eu e o meu marido, Dudu. Então começamos a tentar e engravidamos assim super rápido, né? Ficamos muito felizes, contamos pra família e tal. E aí, quando faltava 2 dias pra fazer o morfológico, né? E aí eu sabia que nessa época do morfológico o bebê já ia ter bracinho, já ia ter perninha, já ia ter mãozinha, então. E fazia desde 8 semanas que eu não via o bebê, então eu tava muito empolgada. E aí, 2 dias antes do morfológico, eu recebi uma ligação da clínica onde eu ia fazer, falando que ia adiar 2 dias o meu exame, porque o médico com quem eu marquei não estava bem. Eu lembro que eu falei pro meu marido, 2 dias? Ele falou, calma, são só 2 dias. Eu falei, são mais 2 dias, né? Porque eu tava muito ansiosa pra ver o bebê. E aí, no dia seguinte disso, eu comecei a sentir cólica e ter sangramento. E aí eu fiquei bem chateada, tava no trabalho, fui pra casa e fiquei pensando, nossa, meu Deus, né, me ajuda, não deixa acontecer nada com meu bebê e tudo. E até que à noite a gente resolveu ir no pronto-socorro. Quando chegamos no pronto-socorro, eu imaginava o quê? Que eu podia estar perdendo o bebê. Só que aí você acha assim, vai chegar lá, não vai estar muito bem, aí você vai ter que tomar remédio, fazer repouso e tudo, né? Só que aí, qual foi a minha surpresa? Quando a gente chegou lá para fazer o exame, meu bebê já estava morto há 3 semanas. Desde a nona semana que o bebê tinha parado de desenvolver. Então, eu não sabia que existia isso até então, mas eu tinha tido um aborto retido.
Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bem chateada, eu fui pra casa sem chorar e comecei a pensar, né? Falei, nossa, se eu tivesse ido pro morfológico, né, que era naquele dia, feito o exame e chegasse lá super empolgada pra ver as mãozinhas, os pezinhos, tal, e o bebê tivesse morto, ia ser um trauma, assim, ia ser uma coisa muito forte pra mim. Ia ser, eu acho que eu ia ficar muito assustada, não sei. Ia ser um choque mesmo, né? Porque eu não esperava, não sabia que isso podia acontecer. Sim. E, e aí, como aconteceu tudo isso, eu falei, nossa, tudo isso foi o cuidado de Deus comigo, né? Deus cuidou muito de mim, até a forma com que eu ia receber essa notícia. Então, como eu posso ficar desesperada, ficar, né? Eu sei que Ele tá aqui, eu sei que Ele tá cuidando de mim. Então, eu falei, né? Eu vou fazer minha oração. Aí, eu achei uma oração na internet, entreguei meu bebê para Deus. A partir daí, eu só quis que, né? Saísse do meu corpo, porque é um aborto retido. E aí, enquanto eu chorava, assim, enquanto eu fazia oração, eu só conseguia agradecer. Eu ficava, ai, obrigada, meu Deus, obrigada. Eu nem sabia por que eu tava agradecendo, mas não sei, eu senti que era um livramento, sabe? Mas é claro que é muito difícil, porque você já fez um monte de planos e tudo, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente, né, acredite que Deus tá ali, que tá cuidando, você sofre, né? Não tem como não sofrer. Então, era pra ficar 2 semanas em casa, depois que aconteceu isso. E aí eu fui pra casa. E aí eu falei, putz, esse tempo todo eu tô morando aqui e nunca cheguei aí na missa de cura e libertação ou no grupo de oração. E aí eu tava lá em casa, né? Tava de licença. Aí eu falei, bom, vou na missa, né? De cura e libertação. E antes de começar a missa tem um momento de oração. E aí tava o irmão Samuel, que foi fazer uma leitura nesse momento de oração, antes de começar a missa. A leitura que o irmão Samuel tirou foi a leitura de Jó. Eu não sei se vocês conhecem a leitura de Jó, mas era assim, que o diabo falava assim para Deus que era muito fácil os filhos dele o amarem, porque ele fazia tudo e dava tudo para os filhos dele. Então, nunca tentava os filhos dele, nem nada. E aí ele falava assim, então deixa eu tentar, deixa eu tirar alguma coisa de um dos seus filhos para ver se eles vão continuar te amando mesmo assim, né? E aí Deus permite. E aí acontece que Jó perde tudo. Então, Jó tinha família, tinha esposa, tinha filhos, tinha riqueza, tinha terra, mas Jó não perde a fé, né? Ele se mantém firme e temente a Deus. E aí foi isso, essa é a leitura, né? E aí no final Deus recompensa Jó com tudo em dobro, né? Ele é recompensado por ter mantido a fé, por seguir temente a Deus, né? Mesmo nessa situação. Então eu fiquei pensando, falei, nossa, é pra mim, né? Já é pra mim, já começou pra mim esse negócio aí, essa leitura, né? Porque eu tinha acabado de perder o meu bebê e tudo. E aí vem essa leitura de alguém que perde tudo e que mantém a fé, que se mantém firme, Deus recompensa, sabe? Eu falei, nossa, é muito pra mim. Então, fiquei indo sempre nessa missa de cura e libertação, além das missas dominicais que nós já íamos sempre desde que mudamos, né? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Falou pra Deus, né? Mas que foi depois que eu perdi o bebê, eu falei assim pra Deus, né? Conversando na minha oração. Falei, olha, Deus, eu não quero passar por isso de novo. Então, se não for pra eu ter o meu filho, se não for pra eu ter um bebê, não, nem deixa eu engravidar, entendeu? Por que eu tenho que engravidar e perder? Eu não quero passar por essa perda de novo, que é muito ruim. Você fica iludido, né? Acontece que você fica feliz, vive um monte de coisa, faz um monte de planos e aí depois não dá certo. Passou um tempo e eu engravidei. Então, o terceiro momento foi a segunda gravidez. Isso. Parece, né, que a gente é cheio de fé, né? Nossa, como ela tem fé, né? Mas é um pouco complicado essa vida, né? Bem assim, né? Depois que eu perdi, quando eu engravidei de novo, eu fiquei surtada. Né? Eu fiquei muito com medo, tudo eu tinha medo. Eu queria toda hora saber se o bebê estava vivo, se o bebê não estava, se estava tudo bem. E aí eu fazia um ultrassom e aí a médica me dava para fazer de novo daqui um mês, mas eu não conseguia esperar. Aí eu ia no pronto-socorro, aí eu fazia ultrassom no pronto-socorro, aí eu voltava e depois de 2 semanas eu pegava o pedido da médica, fazia de novo o ultrassom e foi assim uma parte grande da gestação, né? A gente mudou um pouquinho de lugar porque tava batendo muito sol aqui e tava ficando ruim. Quando eu fui, assim, quando eu descobri que eu tava grávida, tava bem no início da novena de São João Paulo II.
né? Todo ano tem a novena lá, e tava bem no início da novena. E eu não me liguei disso, né? E continuei indo à missa e tal. E aí, vários dias, assim, durante a semana me batia uma angústia, eu não sabia se estava tudo bem ou não. Aí eu tenho a Bíblia online e aí eu recebi uns recadinhos, assim, aí quando eu olhava à noite, o do dia, era sempre alguma coisa me dizendo vai dar tudo certo, fica tranquila, assim, sempre alguma parte da Bíblia de acalmar, sabe? Que me acalmava. Aí eu falava, ai, obrigada, obrigada. Aí daqui a pouco chegava na terça-feira, eu ia à missa, aí eu ficava super forte, saía de lá super feliz, fortalecida. Aí voltava pra casa, passava uns dias de semana e eu já tava de novo super agoniada, enfim. Aí tinha esse negócio de ficar fazendo ultrassom toda hora pra ver se tava tudo bem. E aí, conforme o tempo foi passando, eu peguei e prestei atenção, aí eu falei, nossa, olha só, vai até tal dia a novena, é até o dia, é até a semana que eu vou fazer o meu morfológico. E aí eu falei, gente, se isso não é Deus, o que que é isso, né? Porque justo esse primeiro trimestre da gestação, onde eu tava super, super, super preocupada, tensa, né, com medo, foi bem o período da novena. Então, claro, são 12 semanas até completar os 3 meses, a novena são 9, só que eu não descobri com uma semana de gestação, né? Então eu já tava com umas semanas, então casou certinho, assim, a novena toda de São João Paulo II. Eu falei, nossa, é muito Deus cuidando de mim de novo, né? Enfim, graças a Deus, né? Aos trancos e barrancos, que é essa coisa de sair fortalecida e daqui a pouco tá mal de novo, e sair fortalecida, daqui a pouco tá mal de novo, fazendo um monte de exame, um monte de ultrassom. Deu tudo certo, graças a Deus. Fomos no morfológico, nossa, foi maravilhoso. E aí, assim foi o resto da gestação, porque não é porque passou os 3 meses que eu tava segura 100%, né? Mas deu pra começar a curtir um pouco melhor, enfim. E aí passou essa primeira parte, né? Que foi a gestação. Aí o Bento nasceu, graças a Deus, dia 3 de maio de 2019. Bem grande, bem gordinho. Ai, foi isso. Aí o Bento nasceu, graças a Deus, foi uma alegria para a família inteira. Mas eu morava na Vila Mascote e meus pais moravam na Zona Leste, né? E a Mirella com os meus pais, a minha irmã Fernanda, meu cunhado, enfim. Então a minha mãe, maravilhosa, né? Meu pai, minha mãe, como sempre, ficaram indo todos os dias para minha casa por 2 meses, né? Meu pai saía cedo, antes de trabalhar, deixava minha mãe na minha casa. Depois pegava um caminho longuíssimo até o trabalho dele. Minha mãe passava o dia todo cuidando de mim, ajudando a cuidar do Bento. E aí depois no final do dia, meu pai ia até a minha casa de novo, pegava minha mãe e eles iam pra casa deles, super tarde, né? Então isso era todos os dias, durante 2 meses. Eu tava já começando a procurar escolinha, né, pra deixar o Bento berçário, porque eu ia voltar a trabalhar depois de alguns meses e precisava deixar o Bento no berçário. Então estávamos procurando ali pela Vila Olímpia, depois a gente procurou ali pela Vila Mascote, enfim, né? E aí minha mãe olhava e falava, ai, vai deixar o Bento na escolinha, tadinho, vai acordar cedo, pode ficar comigo, só vocês mudarem de volta, né, pra onde a gente mora. Aí, não vou fazer isso, porque é pior pra mim, porque eu vou pegar trânsito, vou ficar menos tempo com meu filho, enfim. Até que um dia eu comecei a pensar, né, acho que também de ir nas escolinhas, aí eu falei, nossa, eu acho que a melhor coisa é a gente voltar mesmo pro bairro onde a gente mora. Ficar perto da família, ter apoio, né, é outra coisa. Aí conversei com o Dudu, ele falou que por ele tudo bem, se eu quisesse ir, ok. E aí vem de novo aquela dúvida, né, ai, será que é pra gente ir, será que não é? A gente gosta tanto daqui, deu tudo certo pra gente mudar pra cá. A igreja. Tinha igreja que eu gostava muito, enfim. Aí falei, ai meu Deus, né? Me ajuda aí a decidir. Aí falei, bom, então a gente tá quase decidido, vou falar pro Anderson, que era meu amigo, né? Que a gente tava pensando em sair do apartamento. Dono do apartamento, né? O dono do apartamento. Quando eu entrei no e-mail pra falar pra ele que a gente tava pensando em se mudar, tinha o e-mail dele. E o e-mail dele falava que ele ia ter que vender o apartamento. E, enfim, eu falei, nossa, obrigada, obrigada, porque é isso, né? Não tem o que dizer, é pra gente voltar, se a gente tá pensando nisso.
e calhou de vir esse e-mail, é porque é a hora da gente voltar mesmo. E aí a gente decidiu, e nisso a gente já ficou super feliz, eu fiquei super feliz. Mas eu tô dizendo tudo isso porque é sobre a nossa volta pra casa e tal. Que depois de um tempo, eu percebi que Deus, ele já sabe tudo que a gente vai passar. E ele já sabe o que a gente precisa. Muito antes. Então, eu precisava estar num lugar, eu precisava morar num lugar, eu precisava ter acesso a uma igreja onde eu ficasse fortalecida, onde eu fosse escutar tudo que eu precisava escutar para eu conseguir passar por isso. Então, ele fez isso já tudo planejado. Fez tudo planejadinho, porque ele sabia que eu ia precisar. Ia precisar dessa igreja, ia precisar dessa força, ia precisar dessas orações, dessas palavras. Bebendo, batendo palma. Esse é meu testemunho. Fernanda tá falando aí. Beijinho. E uma coisa também que me fez ficar forte lá na época, quando eu perdi o bebê, é que eu pensava assim, todo mundo tem um problema, né? E esse é o meu. E a gente precisa aceitar o que acontece com a gente e enxergar que Deus tá ali cuidando da gente de alguma forma, tentar ver os sinais, ver os detalhes, porque Ele é Deus de detalhes, porque Ele é um Deus que cuida. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada pelo bento. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma a fé de vocês, porque testemunho serve pra isso, né? Pra gente testemunhar as maravilhas de Deus, como a Flávia falou, na nossa vida. É isso. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Beijo. E tchau. Tchau.